pessoal do oitavo ano, tudo certo? Pessoal do SESC, oitavo ano matutino, oitavo ano vespertino, tudo bem com vocês? Que bom, pessoal. Olha só, hoje nós começamos um assunto novo, vai ser a Revolução Industrial, lá no capítulo 2, pessoal. Tá? Talvez vocês estão percebendo uma diferença, assim, que a gente estava no capítulo 3, viemos para o capítulo 2, mas é porque estamos seguindo aí a nova base comum curricular, tá certo? Galera, hoje o assunto é novo, Revolução Industrial. Vou fazer um vídeo curto aqui, não é um vídeo muito longo, porque lá no Scoodas eu vou colocar alguns links de vídeos, né? Um pequeno documentário lá de 25 minutos, é um documentário um pouco antigo, mas ele é muito didático, e uma outra videoaula também muito didática para vocês aprenderem. Eu só vou dar uma rápida pincelada aqui, só para não ficar, né, muito vazio, tá certo, galera? E no fim desse vídeo, lá no final desse vídeo, eu vou explicar o que a gente vai fazer de atividade lá, pessoal, tá bem? Tá certo? Galera, Revolução Industrial. Quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente está falando da primeira Revolução Industrial. A gente vai estudar as outras revoluções industrial, a segunda, a terceira, né? Mas isso é um pouco mais para frente. Agora a gente vai se ater lá na primeira Revolução Industrial, que vai acontecer na Inglaterra no século XVIII, lá por volta de 1760. Alguns outros historiadores trazem 1780. Mas o fim é que a Revolução Industrial ela vai mudar duas coisas, pessoal, tá? Ela vai ser marcada pelo avanço tecnológico que vai existir por causa da máquina a vapor, e ela também vai ser muito importante porque ela vai trazer grandes alterações no processo produtivo, tá? É o que a gente já vai entender, eu já explico isso melhor, tá certo, galera? Primeiro de tudo, a gente tem que perguntar por que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra e não acontece na França, não acontece em qualquer outro país da Europa? Por que será que isso não aconteceu? Vamos entender. Para entender esse motivo, a gente tem que entender uma coisa chamada pioneirismo inglês. O pioneirismo inglês, nada mais e nada menos, é do que algumas coisas que a Inglaterra tem que os outros países não têm. Por exemplo, a Inglaterra vai ter uma grandes minas de carvão, né, de carvão mineral e de ferro. Isso é muito importante para a Revolução Industrial. Né? Ela tem isso em muita abundância, mais do que os outros países. Ela vai ter uma rede de vias fluviais muito grande. Né? Os rios vão ser muito usados na Inglaterra pela questão da Revolução Industrial, que a gente já entende lá. A Inglaterra vai ser muito rica de matéria-prima, pessoal. Tá? E a Inglaterra vai ter também muita mão de obra, vai ter uma coisa chamada cercamentos. Sobre os cercamentos, eu vou pedir para vocês voltar um pouquinho lá no capítulo 1 e dar uma olhadinha na página 20. Lá tem um quadrado que eu já tinha falado para vocês, tem um box lá, eu já tinha comentado sobre o que é o cruzamento. O cruzamento nada mais é do que terras que camponeses plantavam, né, de modo uma agricultura de subsistência, que era apenas para eles, não eram para vender esse plantio. Essas terras eram donos, né, de uma nobreza, digamos assim, aburguesada, que vão expulsar esses camponeses e vão cercar essas terras para criar ovelha, né, porque a ovelha produz lã, e a lã é um processo, é a matéria-prima para a Revolução Industrial, porque o caráter industrial vai ser muito têxtil, vai ser nas indústrias têxteis que a grande mudança vai acontecer. A Inglaterra já tem um sistema bancário muito moderno, lá no século XVIII, e ela tem uma outra coisa que os outros países não têm, pessoal, tá? Que é o investimento, o dinheiro da burguesia, o capital, né? O capitalismo, o capital, né? Vai acontecer. Então é a burguesia, não é a nobreza, é essa burguesia com esse dinheiro que vai investir muito dinheiro, né? Que vai investir dinheiro nas fábricas, pessoal. Nas fábricas vai ser então também colocado aí os teares mecânicos, né, os teares a vapor, a máquina a vapor vai ser uma grande invenção lá no século XVIII. Nós temos três modos de produção. O primeiro modo de produção antes da Revolução Industrial é o chamado modo de produção artesanal, pessoal. O modo de produção artesanal é muito simples. Eu vou colocar um exemplo muito fácil para vocês assim, ó. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre alfaiate. Todo mundo já ouviu falar no alfaiate. O alfaiate é um homem, é uma pessoa, um profissional que produz roupas, certo? Mas o modo de produção dele é muito diferente. É um modo de produção artesanal, manual. Ele vai começar desde o início até o final. O processo de produção dele é todo ele que faz. Vamos imaginar que um alfaiate vai fazer um terno.
né? Ele vai cortar o tecido, ele vai costurar, vai fazer a calça, vai fazer todos os acabamentos, colocar o zíper, o botão, enfim, vai fazer o paletó, enfim, do início ao fim é o artesanal, é o artesão que vai fazer. Esse é um processo completamente manual, pessoal, tá? Muito diferente depois do que hoje. Hoje, se eu quero um terno, o que eu faço? Eu vou na loja, compro aquele terno já pronto, já tem estoque lá garantido, né? E o meio de produção desse terno, pessoal, ele é feito através de uma linha, né? Cada costureira, cada trabalhador vai fazer apenas a sua parte, vai fazer apenas um ofício, ele não vai fazer desde o início até o final. Cada trabalhador tem a sua função lá na fábrica. Conseguiram entender essa diferença? Tem um filme que todo professor passa, né? Que eu também iria passar para vocês aqui no caso, mas deixo a dica aqui para assistir. É o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, é um clássico, né, dessa medida. Ele fica trabalhando numa linha de produção e ele faz um serviço, um trabalho só. Ele fica o dia inteiro fazendo o mesmo trabalho, né, apertando os parafusos lá. Então o que acontece, pessoal? Uma outra coisa que a Inglaterra vai ter também é a mão de obra, né? Porque aqueles trabalhadores que estavam nos cercamentos, agora expulsos, né, pelos nobres para criar ovelha, para fazer lã, né? Eles vão trabalhar onde? Para onde que eles vão? Vão para as cidades. Lá nas cidades trabalhar nas fábricas. Então a gente tem um início aí, surge uma nova classe social na Revolução Industrial, que é o chamado proletariado, né? Que é o que a gente escuta aí muito falar ainda nessa questão sobre direitos trabalhistas, né? Então o que acontece, né? O trabalho nas fábricas inglesas é extremamente terrível, né? As condições de trabalho são péssimas, as fábricas são escuras, sujas, né? Com pouca iluminação, acontece vários acidentes de trabalho, as jornadas de trabalho são aí de 12, 14, 16, casos até de 18 horas de trabalho. Né? As condições de moradia são piores ainda, porque os salários são muito baixos, então é muito comum se empregar a mão de obra infantil e a mão de obra feminina, que se ganhava menos ainda que a mão de obra masculina na época. Por exemplo, crianças aí de 6, 7 anos iam trabalhar em minas de carvão, né? Porque eles eram pequenos, então era fácil para eles entrar nos buracos. Crianças de 6, 7 anos trabalhavam o dia inteiro, todas essas horas em fábricas, né, de fios, né, de tecidos, porque como eles tinham a mão pequena, eles poderiam, por exemplo, né, tirar restos de lã, restos de fios que ficavam impregnados na máquina. Estão entendendo essa questão? Então, e os salários extremamente baixos, né, pessoal? Salários que mal dava para eles viver, pessoal, certo? E com o passar do tempo, essas condições foram piorando, né? E daí você pode perguntar assim, mas professor, os trabalhadores não se organizaram, aceitavam isso de maneira? Sim, se organizaram, é o que a gente vai ter logo em seguida, surgimento de movimentos operários muito fortes na Inglaterra, né? A gente vai ter ainda no século XVIII, XIX, surgimento do ludismo, né? O conhecido dos quebradores de máquinas, eram pessoas que foram afetadas pela Revolução Industrial, que eram artesãos e que agora tinham que trabalhar nas fábricas, né? Porque na fábrica, o burguês, o dono da fábrica, ele vai te pôr uma jornada de trabalho. Ele vai dizer, ó, você tem que começar a tal hora e vai sair tal hora. Quando que lá no trabalho artesanal não era necessário, eu trabalhava para mim, né? Não era necessário eu começar cedo, eu fazia o meu trabalho. Não tinha nenhum tipo de cobrança. Estão entendendo a diferença, pessoal? Né? Então os ludistas, eles tinham sido profundamente afetados pela Revolução Industrial, e o que eles fazem? Eles se organizam e vão quebrar as máquinas. Eles invadem à noite as grandes empresas, quebram as máquinas, né? Porque eles achavam que quebrando as máquinas eles iam conseguir frear essa revolução e que o trabalho artesanal, o trabalho de artesanato nas suas oficinas voltariam, né? Mas enfim, esse movimento foi um movimento muito curto, durou aí cerca de um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, quando o parlamento britânico decreta a pena de morte para os ludistas, né? Então eles escreviam cartas ameaçando os donos das fábricas para que eles não abrissem suas fábricas e não introduzissem aí o trabalho industrializado, pessoal, certo? A gente tem que lembrar também que existiu uma ausência de leis trabalhistas extremamente grande, não existiam as leis trabalhistas, né? Leis do trabalho, por exemplo, não existia, não tinha, não acontecia, não tinha,
né? Tem uma jornada mínima de trabalho, um salário mínimo, né? Se machucasse, essa pessoa estava, né, iria receber um salário para ficar em casa, simplesmente não tinha, né? Era a liberdade total entre patrão e funcionário, né? Patrão e empresário, pessoal. Certo? Então surge o movimento lujista, que vai durar muito pouco tempo, começa depois o movimento cartista e o início aí dos primeiros sindicatos. Né? Mas a gente pode, isso lá no século XVIII, né? Depois no século XIX, no século XIX vai surgir aí novas teorias, né? O anarquismo, surge o socialismo, o comunismo, né? Sobre essa questão do, né? Criticando fortemente o capitalismo, criticando a propriedade privada, né? Que é um assunto que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Galerinha, sobre a nossa atividade, tá? O que a gente vai fazer assim, ó? Eu quero que vocês leiam o capítulo 2 com muita atenção, certo? Né? Leiam, estudem bastante esse capítulo, tá? É uma tarefa para fazer, é uma atividade para fazer a leitura desse capítulo, desculpa, com muita atenção. Eu quero que vocês olhem lá na página 47. Não, desculpa pessoal, eu quero que vocês olhem na página 41, tem uma entrevista lá com um trabalhador naquele período da Revolução Industrial para ver como é que era a realidade do trabalhador naquele período ali, tá? Eu quero, então, né, peço para vocês que vocês vão fazer as atividades lá da página 47, página 48 e também da página 49, pessoal, tá? A página 49, ela é uma história em quadrinho que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma história em quadrinhos no Word, certo? Peguem um Word, né? Se vocês olhar ali, vocês podem dividir esse Word em planilhas, né? Em várias tabelas, tá? E se vocês procurar, tem ali inserir imagem online. Você pode pesquisar essa imagem direto da internet. Tá? Mas lembre-se que essa história quadrinha é sobre a Revolução Industrial, pessoal. Leia com bastante atenção o enunciado ali, tá certo? Essa atividade eu vou postar ela no dia 13 e vocês entregarão ela no dia 20. Mas eu vou deixar essa data de postagem, data de entrega, já lá naquele documento que eu vou colocar no Schools. Tá certo, pessoal? Galerinha, um grande abraço, 8º ano, tudo de bom para vocês, 8º ano matutino, vespertino, tô com saudade de todo mundo, espero que logo a gente possa estar juntos aí em sala de aula, que eu prefiro em sala de aula, né, com vocês aí, tá bom então? Grande abraço, um abraço pro professor Kim, fiquem em casa, se cuidem e até mais.